Olá pessoal, então hoje nós vamos conversar sobre introdução à tiflologia. Esta palavra, muita gente infelizmente ainda não conhece muito, ela deriva de dois termos que vêm do grego, que são tiflos, T-Y-P-H-L-U-S, que quer dizer cegos, e logos, e aí todo mundo sabe, né? Quer dizer estudo, descrição. Logo, tiflologia é a ciência que estuda a cegueira e as pessoas cegas, de um modo geral, no que tange a seu comportamento, aos seus aspectos educacionais, profissionais, etc. O pai da tiflologia é o professor cego, que nasceu em 1909 e faleceu em 1975. Ele é considerado como o pai da tiflologia, porque ele escreveu o primeiro livro sobre esta ciência em 1956, denominado Ensaio sobre Tiflologia. Posteriormente, menos de 20 anos depois, 15 anos depois, ele escreveu o livro Tratado sobre Tiflologia. Bom, as fases da tiflologia. A primeira delas é a tiflopedagogia, que diz respeito aos aspectos educacionais. Psicotiflologia, que vai estudar o comportamento das pessoas cegas e com baixa visão, os aspectos psicológicos. Por fim, a tiflotécnica vai abordar todos os aspectos relativos à inserção da pessoa cega e com baixa visão no mercado ou no mundo do trabalho, emprego, geração de rendas, etc. Bom, a tiflologia no mundo. Vamos então aqui contar para vocês um pouco da história da tiflologia em todo o mundo. Bom, a origem da tiflologia, evidentemente, ela provém na educação das pessoas cegas, tá? Então, tudo começa com o sistema, a tentativa de se localizar, de se conseguir um sistema de leitura para as pessoas cegas e ou com baixa visão no mundo. Logo, o primeiro sistema que surge é o sistema de leitura. Sistema de leitura, e que posteriormente veio também a ser sistema de escrita, não por parte dos cegos, mas por parte das pessoas normovisuais, as pessoas que enxergam, né? Que comumente o pessoal chama de pessoas videntes. Eu prefiro chamar pessoas normovisuais, ou seja, pessoas que têm a visão normal. Bom, o primeiro sistema que aparece o primeiro método é o método Aui, que nasceu em 1745 e faleceu em 1822. Bom, como é que funciona esse método Aui? Funciona da seguinte forma: ele entrou em contato com crianças cegas, inclusive que esmolavam nas ruas de Paris, e resolveu estudá-las, porque antes pensava-se que as pessoas cegas também sofriam das faculdades mentais. Então ele decidiu pagar para ver, e descobriu exatamente o contrário, que as pessoas cegas tinham o seu processo cognitivo em perfeita ordem. Portanto, ele passou a confeccionar letras manuais em alto relevo, primeiro em madeira, depois foi diminuindo em arame,
depois em cordão, depois em fios, enfim. E foi percebendo que as pessoas cegas, mediante o ensino, logicamente, aprendiam facilmente a tatear e reconhecer as letras em relevo. Assim, ele passou a desenvolver os livros em relevo. Posteriormente, os livros escritos em latão pesavam aí em torno de 20, 30 até 40 quilos, e estamos falando de livros com poucas páginas, né? O segundo método que surge é o sistema de escrita e leitura Barbier. Aí é o primeiro método tátil que aparece. Portanto, Nicolas-Marie Charles Barbier de la Serre, ele nasceu em 1767 e morreu em 1841. Então, ele desenvolveu um sistema chamado sonografia Barbier, que foi elaborado especificamente para os soldados, né, para a caserna. Então, ele escrevia textos na língua francesa, com base em sons da língua francesa, inclusive, com ordens de retirar, recolher, enfim, né, avançar. E isso era lido no escuro pelos soldados, pelos seus soldados. É bom dizer que Valentin Hauy fundou, no começo do século XIX, o Instituto dos Jovens Cegos de Paris, o Real Instituto dos Jovens Cegos de Paris, e recebia pessoas cegas para a educação, tão somente no método Hauy, de que já nos ocupamos há pouco. Mas voltando a Barbier, o método Barbier ele é apresentado no Instituto dos Jovens Cegos de Paris e é recebido com entusiasmo pelas pessoas cegas. Ocorre que o sistema, que era baseado em pontos e linhas, a reglete Barbier não permitia que pessoas cegas pudessem escrever as letras, ou os sons, ou as sílabas, no método Barbier. Só as pessoas normovisuais é que podiam fazer isto. Porque a parte da escrita, se por um lado a leitura era tátil, a escrita ela exigia golpe de vista. Tá? Portanto, ainda não era acessível, plenamente acessível aos usuários, né? As pessoas que mais precisavam desse sistema, ou seja, pessoas cegas e com baixa visão. Posteriormente, surge, e aí o reconhecimento oficial se dá já em meados do século XIX, surge o sistema Braille. Ocorre que Louis Braille, que nasceu em 1909 e faleceu ainda jovem em 1800. Eu disse, ele nasceu em 1809 e faleceu ainda jovem em 1842. Ele, quando entrou na escola, no Instituto Real Instituto dos Jovens Cegos de Paris, ele se apercebeu de que os dois sistemas não atendiam as pessoas cegas. E ele começou a estudar, ainda em tenra idade, um sistema que pudesse atender a todas as pessoas cegas de uma maneira universal, ou seja, que os cegos e pessoas com baixa visão de todo o mundo pudessem ter acesso a um sistema onde ele, o cego, ou pessoa com baixa visão, fosse protagonista neste sistema. Ou seja, que o sistema fosse totalmente acessível. Assim sendo, ele desenvolveu, em 1825, ele publicou o primeiro
método, a primeira edição do sistema Braille. Posteriormente, em 1837, foi publicada a segunda e última e definitiva edição do seu sistema, que vigora no mundo até os dias de hoje. Eu falei errado. Louis Braille nasceu em 1809 e ele morreu em 1852. Ano este, infelizmente, que foi o ano que o Instituto dos Jovens Cegos de Paris reconheceu como método oficial o sistema Braille. Por que eu estou falando infelizmente? Porque ele não viu, Louis Braille não viu o seu sistema ser reconhecido, o método universal na França. Foi logo após a sua morte que o sistema Braille foi reconhecido como método oficial na França. Bom, e agora vamos para o Brasil. A gente poderia se desdobrar com mais informações no mundo, mas nós não dispomos de tempo suficiente para isso. Então vamos para a educação de cegos no Brasil, ou a tiflologia no Brasil. Por coincidência, a história da educação de cegos no Brasil ela começa exatamente 2 anos depois, quando, por por proposta de José Álvares de Azevedo ao então imperador Dom Pedro II, é inaugurado em 17 de setembro de 1854 o Imperial Instituto dos Meninos Cegos do Brasil. José Álvares de Azevedo nasceu em 1834 e faleceu em 1854. Portanto, faleceu com tão somente 20 anos. Estudou na França, foi contemporâneo de Louis Braille e trouxe para o Brasil o sistema Braille, ensinou esse sistema a uma jovem cega, Adélia Sigaud, filha do médico do imperador, Dr. Xavier Sigaud, e assim conseguiu audiência com o magnânimo e fez a proposta, e o imperador ficou entusiasmado e atendeu ao pedido desse jovem cego e, como já disse, criou, por decreto imperial, a primeira instituição da América Latina. E por isso José Álvares de Azevedo é o patrono da educação de cegos no Brasil. Dom Pedro II, por seu turno, que nasceu em 1825 e faleceu em 1891, é considerado o patrono dos cegos brasileiros, por ter sido instituidor do primeiro educandário para cegos neste hemisfério. Posteriormente, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos do Brasil passou a denominar-se Instituto Benjamin Constant, em homenagem a seu terceiro diretor, que nasceu em 1833 e faleceu no mesmo ano que Dom Pedro II, 1891. Ele foi uma figura muito querida pela comunidade tiflológica do Instituto, e quando ele decidiu se aposentar após longo tempo de contribuição no educandário, toda a comunidade se reuniu e definiu que o educandário teria o seu nome dali por diante.
Prosseguindo na linha do tempo, nós vamos chegar ao ano de 1909. Antônio Pessoa de Queiroz, que aprendeu braille no Rio de Janeiro, pessoa cega, natural aqui do vizinho estado da Paraíba, ao voltar para o Recife, inaugura, no ano que eu já citei, 1909, o primeiro educandário para cegos de todo o Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. E esse educandário, a partir de 2002, por solicitação, por sugestão do Movimento de Pessoas Cegas e com Baixa Visão de Pernambuco, passou a ter o nome do seu fundador. Antônio Pessoa de Queiroz, ele nasceu em 1888 e faleceu em 1961. Foi aberto em 1909 na Rua da Glória, 325, fechou o Instituto em 1927 por dificuldades financeiras e em 1935 foi reaberto no endereço onde se encontra até hoje, Rua Guilherme Pinto, 146. A reabertura deu-se graças ao governador Barbosa Lima Sobrinho, ao então governador de Pernambuco, Barbosa Lima Sobrinho, de saudosa memória, que determinou importante aporte financeiro para que aquele educandário reabrisse suas portas para as pessoas cegas de todo o estado, de todo o Nordeste e Norte do nosso país. Bom, em 1926 é criado em Minas Gerais o Instituto São Rafael, que tem uma característica interessante. Hoje ele atende tanto a pessoas cegas e com baixa visão, como também a pessoas sem deficiência visual, como a gente chama pessoas normovisuais. Em 1928, o cenário volta para Recife, quando o professor Manuel Vitoriano da Silva, que foi aluno do Instituto dos Cegos do Recife, devido ao fechamento desta instituição, funda, com o apoio da sociedade recifense, a Sociedade Beneficente dos Cegos do Recife, hoje Associação Beneficente dos Cegos do Recife, a SOBECE, que funciona lá na Estrada dos Remédios. Bom, 30 de abril de 1933 é a data da fundação da segunda instituição de cegos aqui do Nordeste. Estamos falando do Instituto de Cegos da Bahia, que está situado na Rua São José de Baixo 55, Barbalho, Salvador. Sua primeira sede foi num casarão doado pelo prefeito Americano da Costa, pelo então prefeito Americano da Costa. 1942, nós vamos para Fortaleza, no Ceará. O doutor Hélio Góes funda o Instituto de Cegos, que veio a ter o nome do seu fundador, e esse instituto pertence à Sociedade de Assistência aos Cegos, SAC. Fica localizado na Avenida Bezerra de Menezes, 892, São Gerardo, Fortaleza, no Ceará. Funciona ao lado de um hospital oftalmológico. É a primeira iniciativa do gênero em todo o país. O Dr. Hélio Góes, o fundador, ele nasceu em 1900 e faleceu em 1976. Ele fundou o Instituto, né, de Cegos e também a própria Sociedade de Assistência aos Cegos do Ceará.
Continuando ainda no Nordeste, agora indo para o estado da Paraíba, chegamos ao dia 15 de maio de 1944, quando Dona Adalgisa Cunha, uma pessoa da sociedade pessoense, uma pessoa que se dedicava a atender às pessoas mais carentes, às pessoas pobres, penalizada com a situação das pessoas cegas que viviam esmolando na capital pessoense, decide fundar o Instituto de Cegos da Paraíba, que hoje tem o nome da fundadora, Dona Adalgisa. O ano de 1945 é o ano em que o governo federal cria, por decreto, o curso ginasial naquele educandário. O Instituto Benjamin Constant fechou em 1937 para obras e só veio a ser reaberto em 1944. Né? E no ano seguinte foi aberto o curso ginasial. Notem que até essa data as pessoas cegas só podiam estudar até o 5º ano e depois voltavam às suas casas e eram entregues aos seus próprios destinos. Ainda nesta década dos anos 40, nós vamos encontrar uma pessoa de destaque, muito destaque, até recentemente, Dona Dorina de Gouveia Nouil, que foi a primeira pessoa cega a se matricular no curso de magistério numa escola particular. Foi na Escola Caetano de Campos, em São Paulo. E em 1946, com apoio de diversas amigas da sociedade paulistana, é criada ou instituída a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, e a partir dos anos 2000, ou melhor, a partir dos anos 90, já do século XX, Fundação Dorina Nouil para Cegos. A fundação foi criada em 11 de março de 1946 e presta excelentes serviços às pessoas cegas e com baixa visão do Brasil e de mais 7 países de fala portuguesa ou de língua portuguesa de todo o mundo. Nos anos 50, nós vamos encontrar no Rio de Janeiro o professor Edson Ribeiro Lemos lutando para cursar o seu ginásio numa escola regular. E assim sendo, a escola Malê Soares abre suas portas, é uma escola particular, abre suas portas para que Edson Ribeiro Lemos se transforme no primeiro aluno cego a cursar no Brasil o ginásio. Vocês vão me perguntar, mas por que Dorina não cursou o ginásio? Ela também não teria cursado o ginásio numa escola, ou não teria cursado o ginásio? Sim, ela cursou, mas na época ela enxergava, porque ela perdeu a visão logo após o término do seu curso ginasial. Tá? O professor Edson Ribeiro Lemos nasceu em 1908 e faleceu em 2004. Bom, vamos agora dar início a uma nova fase da educação da pessoa cega e com baixa visão, ou da pessoa com deficiência no Brasil. Até 1961, a gente viveu a fase da educação, da chamada educação segregada.
A partir de 1961, vamos vivenciar a segunda fase da educação especial, a chamada educação integrada. Portanto, em 1961, quando começa esta fase, é sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, a Lei 4.024/61. Em 1988, é promulgada a Constituição, a nova Constituição da República Federativa do Brasil, que o saudoso Ulisses Guimarães chamou com muita propriedade de Constituição Cidadã. Nessa data, 1988, encerra-se a fase da educação integrada e começa a chamada fase da educação inclusiva, que vigora até a presente data. É importante dizer que no ano de 1988 começam, por assim dizer, a vigorar no Brasil as políticas públicas para a população, as diversas políticas públicas e, claro, também para as pessoas com deficiência e pessoas cegas e com baixa visão. Então, nós temos as políticas de assistência social, a política de educação. A gente já tinha uma política de educação, é verdade, mas agora, com muito mais vigor, a LDB, que foi sancionada a Lei 9394, 1996, a terceira Lei de Diretrizes e Bases no Brasil. Essa lei, ela traz todo um processo, toda uma regulamentação para a educação especial no Brasil. Vocês vão poder encontrar com mais detalhe nos artigos 58, 59 e 60 da referida lei, que naturalmente de 96 para cá já sofreu diversas mudanças. Desnecessário dizer que esta lei, ela naturalmente que regulamentou diversos dispositivos constitucionais referentes à educação da pessoa cega, da pessoa com deficiência no Brasil. Em 2015, é sancionada a Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão, abre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses. Essa lei, ela já teve diversas regulamentações de seus artigos por decreto e ainda carece de outras regulamentações através de leis e também de outros decretos. Importa dizer que, no tocante à educação, essa lei traz dispositivos próprios em seus artigos de 27 a 30. E agora vamos para a história da educação especial, ou história da tiflologia no estado de Pernambuco. Nós temos funcionando em Pernambuco hoje 7 centros de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência. Digo melhor, são 5 centros, que são... Temos 5 centros, eles estão nas cidades de Recife, Limoeiro, Caruaru, Garanhuns e Arco Verde. Então são 5 centros pelo estado de Pernambuco, nessas 5 cidades que eu acima me referi. O primeiro centro criado foi fundado em 1970 e é o CAE Recife, onde hoje funcionam mais 2 centros, que são de atendimento específico. Estou me referindo ao CAP, que é voltado para as pessoas cegas e com baixa visão, é o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas Cegas e com Baixa Visão,
e o Centro de Atendimento às Pessoas Surdas, que é o CAIS-PE. Como disse, ambos funcionam no mesmo prédio do CAE Recife. Por outro lado, existem em funcionamento outros 3 centros, só que municipais, que atendem especificamente a pessoas com deficiência, a pessoas cegas e a pessoas surdas. O primeiro, que atende a pessoas com deficiência, é o CREE de Igaraçu. O centro que atende a pessoas surdas é o Centro Beethoven, que fica na cidade de Petrolândia. E, finalmente, o CAP Municipal de Garanhuns, que atende as pessoas cegas. E agora vamos às entidades privadas que prestam serviços às pessoas cegas e com baixa visão em nosso estado. Ou melhor, entidades privadas que prestam serviços a pessoas cegas no Brasil e, claro, aqui em Pernambuco. Então nós temos a Fundação Altino Ventura, que criou em 2008 o Centro de Reabilitação Menina dos Olhos, que fica aqui na cidade do Recife. O Centro Menina dos Olhos, o Centro de Reabilitação Menina dos Olhos, desenvolve ações de habilitação e reabilitação às pessoas com deficiência nas 4 especificidades. No caso das pessoas cegas, o centro atua no que diz respeito à estimulação da visão residual, orientação e mobilidade e no ensino do sistema Braille. Temos também o Instituto de Cegos do Recife, que eu já me referi, que é mantido pela Santa Casa de Misericórdia e que atende também a pessoas cegas e com baixa visão no que tange à informática, ensino do sistema Braille e práticas desportivas. Ok? Bom, são essas as informações que eu tenho para passar para vocês no que diz respeito ao estudo, à introdução à tiflologia, a essa disciplina. Gostaria, por fim, de falar um pouco sobre a ação protagônica das pessoas cegas e com baixa visão no que tange a sua atuação na modificação das políticas públicas voltadas não só para este segmento específico, mas para o segmento das pessoas com deficiência de um modo geral em nosso país e aqui em Pernambuco. Importa frisar, e eu já disse isso anteriormente, que quem permitiu isso foi a chamada Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. A partir dela é que foi possível a criação de conselhos representativos. O primeiro deles, ou melhor, o conselho base que foi criado, foi o Conselho Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o CONADE, que foi criado em 1989 pelo Decreto 3298. A partir desse conselho, foram sendo criados conselhos estaduais e conselhos municipais pelo Brasil afora. Hoje, todos os estados da federação têm seus conselhos da pessoa com deficiência e nós temos conselhos em aproximadamente 600 municípios dos 5.570 municípios existentes em nosso país. Portanto, pouco mais de 10%, o que é muito pouco. Em Pernambuco, nós temos Conselho
Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi fundado em 2004. Nós temos o Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife, fundado em 2006, e mais outros 50 conselhos espalhados pelo estado todo, no universo de 184 municípios, o que também é muito pouco. E como resultado desses conselhos, é importante, e daí advém a atividade que eu quero passar para vocês. Em 2012, o governo de Pernambuco promulgou a Lei 14.789. Esta lei, atenção, viu? 14.789. Esta lei institui a política estadual de apoio à pessoa, ou melhor, política estadual para a inclusão da pessoa com deficiência. Tá? Então, e aí, já partindo para a atividade que eu quero passar para vocês. A política estadual para a inclusão da pessoa com deficiência, instituída pela Lei 14.789 de 2012. Você vai localizar esta política na internet, vai fazer um estudo dessa lei. Você não vai fazer a leitura, você vai estudar esta lei e você vai desenvolver um trabalho. O mínimo desse trabalho é de 2 laudas, ou seja, 2 lados de uma folha, tá certo? É o mínimo, onde você vai colocar a sua percepção acerca desta lei, nas diversas linhas de ação, o que é que está acontecendo no estado de Pernambuco e o que não está acontecendo da política, o que não está sendo efetuado pelo governo. Na sua percepção, por que será que não está sendo efetuado? Mas você não vai dizer assim, não está sendo efetuado porque não está sendo. Isto não é resposta que se dê. Tá? Você vai dizer apenas, você vai escrever que não está sendo efetuado por isso, por aquilo, e aí você vai falar das realidades, das diversas realidades que você conhece nas diversas escolas estaduais e municipais, porque esta lei vale para Pernambuco como um todo, estados, municípios e também educação particular. Ok? Qualquer dúvida, você entra em contato com o e-mail do curso, com a coordenação, e aí a gente vai tirando as suas dúvidas. Essa escrita não é em braille, tá? Você vai escrever em tinta e no computador. Não vai valer letra manuscrita, porque aí não vai dar certo, tá? Então, 2 laudas vai significar, por exemplo, 2 páginas no Word, tá certo? Você vai produzir isso no Word em letra fonte 12, tá? Nem mais, nem menos. Fonte 12, ok? É isso aí, pessoal. Estamos à disposição e um grande abraço.